Oi, hoje o quarto conto do projeto Mês do Terror, edição 2019, uma história escrita por Júlia Lopes de Almeida, intitulada A Neurose da Cor. Desenrolando um papiro, um velho sacerdote sentou-se ao lado da bela princesa Isira e principiou a ler-lhe uns conselhos, escrito por um sábio antigo. Ela ouvia-o indolente, deitada sobre as dobras moles e fundas de um manto de púrpura, os grandes olhos negros cerrados, os braços nus cruzados sobre a nuca, os pés trigueiros e descalços unidos à braçadeira de ouro lavrada no leito. Assim começa A Neurose da Cor, escrito por Júlia Lopes de Almeida, que conta a história dessa jovem princesa chamada Assira, neta de um faraó lá do Egito. E é do tipo de jovem tranquilo na vida. Dá para perceber nessa descrição aqui do começo da história, né? Ela tá de boa ali, só recebendo os ensinamentos desse tal sacerdote, que cuida dela, claro, da sua educação. Ele é do tipo que fica teimando lá nos escritos antigos e toda hora fica reforçando o que está escrito lá no papiro. Ela fica um pouco de saco cheia, né? Fica ouvindo, meio não ouvindo, né? É aquele tipo de jovem mesmo que está na sua e nada vai incomodar. Bom, tem um negocinho que talvez possa mudar a sua vida. Ela ficou famosa por seus dotes de beleza e o filho do Ramés atual decidiu: quero casar com ela. O Ramés não se importou e pode chamar que ela venha aqui para a capital e o casamento está arranjado. Portanto, a Cira será a futura rainha do Egito daqui a alguns anos. Bom, ela é uma jovem bonita, encantadora, tem lá seus probleminhas de adolescência, mas tudo bem. Na verdade, ela tem um outro, talvez, que chame mais atenção. Ela tem um certo fascínio pela cor vermelha. Essa tal neurose da cor é por aí. E isso, claro, vai trazer um certo probleminha para ela daqui a pouco, que, claro, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto também assombroso. Minha avaliação do texto. Bom, logo de cara já dá para perceber, né? Temos novidades aqui nesse texto da Júlia Lopes de Almeida, com certeza, claro, o fato de que essa história se passa num país distante, não é mais localizada aqui no Brasil. Se bem que, claro, a gente pode perceber, né, que os outros três contos que a gente já viu aqui dentro do projeto Mês do Terror, edição 2019, não está especificado exatamente que a história é aqui no território brasileiro. Mas, por exemplo, há uma situação aqui, uma das personagens é uma cabocla, então, claro, dá para imaginar que é numa fazenda em algum estado brasileiro. E as outras histórias a gente pode também situar em qualquer outro lugar do Brasil. Mas claro, aqui é explícito, né? A história se passa lá no país distante do Egito e claro, com seus fascínios, né? E também com certo misticismo também super evidente. E aí a gente já fica instigado a pensar, puxa, daí vai pintar bastante coisa interessante, né? Fugindo um pouco das ambientações brasileiras. Mas ao longo do texto a gente vai percebendo que talvez essa história aqui podia se passar em qualquer lugar do mundo, porque na verdade o fato de estar lá no Egito não importa muito, porque o mote central da história está baseado nessa neurose da cor da protagonista, esse fascínio pela cor vermelha. Claro que eu não posso adiantar muito do que acontece aqui na história para não estragar a experiência de vocês de leitura. E na verdade, também, mais uma vez, é uma história bastante simples. Ou seja, se eu conto um detalhe, já começa a estragar. Mas uma coisa é inevitável dizer, e talvez muita gente já começa a deduzir logo de cara. O fascínio pela cor vermelha numa história de terror é óbvio. Ela tem que, de alguma forma, ficar associada a sangue. Aliás, aquele sacerdote lá no começo da história fica impregnando ela uma certa frase que tem o sangue nela. E não sei se é por causa daquela insistência do sacerdote naqueles textos antigos que faz a cabecinha dela, digamos, uma certa loucura. Acho que não, talvez seja um certo exagero. Mas de qualquer forma, né, a neurose é do tipo neurose obsessiva, né? Ela tem uma fixação por algo e decorrente da cor e ela passa assim a querer sangue. Uma coisa meio vampiresca, talvez a gente possa até colocar aqui, né? Talvez uma coisa que é até mais distante ainda do Egito, né? Essa coisa de vampiro não está associada exatamente lá a faraó ou qualquer coisa relacionada.
de qualquer forma, uma certa salada que a Júlia Lopes de Almeida acaba criando aqui nesse seu conto. Mas até aí, tudo bem. O que importa realmente é que o mote da história, o fascínio da protagonista, a Cira por sangue, é bastante bom e se desenvolve de uma maneira bastante interessante. Ela realmente vai atrás disso, não vou dar detalhes. Ela consegue e digamos que essa vontade começa a crescer um pouco mais. Mas como eu disse, né, ela está num beco sem saída. Ou melhor, ela não está ligando na verdade. Como eu disse, é uma adolescente daquelas totalmente frívolas, né, que não está nem aí para nada com nada. No máximo, tipo aquela coisa na cabeça, que um dia, opa, vou poder ser rainha aqui do Egito. Mas até aí, tudo bem. Como eu disse, a história de fundo não importa, pois ela está totalmente focada realmente lá na sua neurose da cor. E por aí vai que ela vai querer sempre mais e mais. E claro, né, a partir daí a gente começa a imaginar como vai se desdobrar a história. Posso dizer que a gente vai errando aos poucos, porque na verdade o final aqui desse conto da escritora realmente é um pouco decepcionante. Eu achava que ia acontecer muita coisa interessante e na verdade quando chega no desfecho é quase um balde de água fria para muita gente. Eu fiquei com a sensação que, peraí, tanta coisa, tantas páginas aqui envolvidas nessa história para terminar assim tão simples. Sim, tem aquela pitada típica das histórias de horror, de terror, que você sabe que alguém vai morrer, alguém precisa morrer nessas histórias, né? Raramente alguém não morre. Quando não morre, até uma grande de uma virada, algo bastante inesperado. Aqui, alguém acaba morrendo, importante para a história. E você fica pensando, tá, mas é só isso? Acaba desse jeito tão simplesinho? Fazer o quê? Tem a ver ainda com o mote central da história, e até aí não tem problema. Mas sim, há uma surpresa ali no meio não, no final da história, que realmente talvez sirva para concluir toda essa narrativa. E confesso, até fiquei com a sensação que a Júlia Lopes de Almeida ela não planejou um final impactante aqui para a sua história. Ela só quis conduzir uma adolescente que está em conflito por causa da idade, pode ser muito poderosa, mas na verdade tudo isso não vale de nada. Por isso que no fundo a história do Egito, que serve de palco, realmente não tem nenhum peso, porque justamente para essa personagem nada vale, só importa o seu probleminha. E disso decorre que ela acaba fazendo o que acaba fazendo ao final do texto. Era inevitável fazer o que? Tinha que dar isso. Claro, ler o texto para você entender do que se trata. Aí você tem a sua opinião se realmente o texto é bom, é interessante ou é mais ou menos. Eu fiquei mais nesse último motivo de achar que tipo prometia bastante, ou pelo menos eu fiquei bastante empolgado, né, achando que por ser no Egito a história teria mais conexões por causa da cultura local e coisitas a mais. Não é o caso, com certeza. Como eu disse, a história podia passar em qualquer lugar do mundo. Enfim, para A Neurose da Cor, escrito por Júlia Lopes de Almeida, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Ficou um texto bem mediano, nada demais. E agora a gente caminha para a parte final do Mês do Terror, edição 2019, com os 2 últimos contos aqui da Júlia Lopes de Almeida, extraídos aqui desse livro Medo Clássico, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Um livro bastante interessante da Dark Side, uma organização de contos, claro, sempre dentro dessa temática de horror, terror, histórias assombrosas, com certeza. Bastante texto interessante aqui dentro que você pode conferir, por exemplo, comprando esse livro através do link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Sempre lembrando, se você faz uso desse link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor, porque você faz a compra através da Amazon e eles me pagam a comissão. Para você, o preço fica normal, não vai pagar nada a mais por isso. E claro, se diverte aqui com os textos da Júlia Lopes de Almeida e também dos outros autores nacionais. Tem mais outros 13 escritores brasileiros aqui presentes nessa boa coletânea. Aliás, vou dar uma dica para vocês. Dá uma olhada no link que eu deixo aqui em cima para você ver o unboxing quando eu recebi esse livro aqui da Dark Side. Eu nem sabia que ia receber. Chegou o pacote aqui, aquele famoso pacote negro, super misterioso. Quando eu abri, dei de cara com essa belezinha aqui e uns mimos a mais que também veio por lá. Dá uma olhada lá naquele vídeo do unboxing que foi bastante divertido ganhar este presentão da editora. Enfim, então, semana que vem, os 2 últimos contos, na quarta-feira e na sexta-feira, para a gente fechar o mês do terror edição 2019. Enquanto o próximo vídeo não chega, dá uma olhada aqui nos vídeos anteriores que vimos da escritora com esses contos assombrosos que ela escreveu.
e tchau!